No dia 31 de julho de 2022, nós iniciamos em nossa igreja uma série de pregações em Provérbios. E olha, foi uma decisão bastante ousada, porque se você der uma olhada aí na internet, você não encontrará ou encontrará pouquíssimas igrejas que já se aventuraram nesse desafio, que é fazer uma série no livro de Provérbios, porque de fato é algo muito desafiante para ser feito. Vocês viram a complexidade dos textos, muitos textos pequenos, e como pregá-los, mas nós vimos também como fomos abençoados nesses últimos 2 anos. 2 anos que nós temos estudado, nós começamos ainda lá no imóvel da Trinitas, né? E nós temos passado esses últimos 2 anos, buscado a sabedoria por meio do livro de Provérbios, por meio da vida de Salomão, inspirado por Deus, como que nós aprendemos durante esse tempo. E é interessante porque olhando para trás e eu tentando resgatar na minha mente os temas que nós passamos nesses últimos 2 anos, nós falamos sobre família, trabalho e preguiça, dinheiro, amizades, fidelidade, casamento, justiça, o uso da língua, criação de filhos, orgulho e humildade, generosidade, honestidade e por aí vai. Depois você pode entrar no nosso canal do YouTube e investigar mais uma vez e ouvir de novo tantos temas importantes e essenciais para que a gente tenha uma vida sábia e santa nesse mundo. Nós vimos nesses 2 últimos anos como que Salomão, numa linguagem de um pai que ensina seu filho, nós falamos isso muitas vezes, né? De um pai que pega o seu filho pela mão e caminha com ele. Salomão então transmite sabedoria ao seu povo, transmite sabedoria de Deus para nós. O homem mais sábio do mundo, como diz a própria Bíblia, o homem mais sábio que já existiu, a não contar com o próprio Cristo, nos ensinou por meio da palavra como que nós devemos viver as nossas vidas. E hoje então a gente encerra essa série. A gente chega nesse último sermão do livro de Provérbios, mas não será um sermão no livro de Provérbios. Mas eu quero encerrar essa série pensando um pouco sobre a vida de Salomão. Nós temos falado tanto de Salomão nos últimos 2 anos. Eu acho que é propício a gente encerrar essa série meditando um pouco sobre o que foi a vida de Salomão, mas mais especificamente olhando para o fim da vida de Salomão. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 11. Olha aí no seu índice, se a sua Bíblia não está automática aí para abrir em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. Leremos de verso 1 a verso 13. Ainda estou ouvindo barulho de páginas, então vou aguardar. Primeiro Reis 11, a partir do verso 1. Vamos ler com atenção aqui. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras,
as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da tua mão, do teu filho, o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Irmãos, esse capítulo que nós lemos, esse trecho que nós lemos, é sem dúvida das partes mais tristes de toda a Escritura. É um dos capítulos mais tristes, mais deprimentes de toda a Bíblia. Quando nós olhamos para o fim da vida de Salomão e vemos esse retrato, é algo que assim chega a doer no coração. Principalmente depois que nós passamos 2 anos estudando o livro de Provérbios e aprendendo com Salomão. Isso porque a gente nem chegou em Eclesiastes e outros textos de Salomão. Veja, nós aprendemos tanto com esse homem, tanta sabedoria, tanta profundidade, tanto conhecimento que Deus deu a ele. E olha o fim da sua vida. Olha como esse homem acaba servindo a outros deuses com tantas mulheres, abandonando ao Senhor. Irmãos, esse é um capítulo terrível nas Escrituras, mas é um capítulo essencial para que aprendamos mais uma vez de Salomão, mas agora não do seu exemplo positivo, mas do seu exemplo negativo. Eu quero hoje com vocês então explorar um pouco esse texto e vermos como que nós devemos nos guardar para não acabarmos com o mesmo fim de como Salomão acabou sua vida. Uma das coisas importantes de ser dita aqui é que esse é um dos textos que mais uma vez nos prova a inspiração de Deus da Escritura. As pessoas costumam dizer, os ateus, os inimigos da fé, né, que a Bíblia foi manipulada, que os homens que escreveram o texto bíblico, que isso aqui não tem nada de divino. Meus irmãos, se algum homem quisesse inventar uma religião e inventar um livro para espalhar essa religião, você acha que esse homem deixaria textos como esse? Perseveraria na Bíblia os pecados mais graves dos nossos grandes heróis da fé, como Davi, por exemplo? Mas veja que a Escritura ela não faz esforço nenhum de querer esconder os pecados dos grandes homens que nós lemos na própria Escritura. Pelo contrário, tudo isso é para nos lembrar 2 coisas. Primeiro, é que nossos heróis são de barro. Que nossos heróis têm pés de barro e eles também caem. Eles são humanos. E que nós devemos aprender com as quedas, inclusive, desses grandes homens e mulheres, para que não obedeçamos e não sigamos também os seus caminhos. Por outro lado, esse é mais um lembrete de que somente Cristo é o Salvador. De que a perfeição, a pureza e a santidade só podem ser encontradas em Cristo. Porque nós olhamos para a Escritura e nos maravilhamos em Davi, em Abraão, em José, em Salomão. Nós nos maravilhamos diante de Paulo, de Pedro, mas em cada um desses homens, quando a gente chega pertinho deles, nós enxergamos lá também o seu pecado. Nós enxergamos também a sua miséria e a Bíblia não faz esforço nenhum de esconder a miséria desses homens diante de nós. Para que mais uma vez nós lembremos de que domingo após domingo a gente não vem aqui para olhar para Salomão, não vem para olhar para Paulo, não vem olhar os santos, não vem olhar os reformadores, mas nós nos reunimos semanalmente para adorar o único que deve ser adorado. Lembre-se da visão que o apóstolo João tem em Apocalipse 5, quando há o livro ali, selado por dentro e por fora, e João chora, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém foi achado digno de desatar aqueles selos, e nem debaixo da terra, e de cima da terra, e debaixo dos céus, ninguém foi achado digno. Até que chega o ancião e diga, não chores,
o Cordeiro de Deus foi achado digno. Ele é aquele que foi achado digno, somente Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Por isso, quando a Bíblia nos retrata os pecados desses homens, é mais uma oportunidade que temos de olhar para Cristo Jesus. O único que é santo, puro e bom, aquele que jamais nos decepciona. Mas, voltando aqui para a vida de Salomão, a pergunta é, como explicar? Como que a gente pode explicar um homem com tanta sabedoria, e que a Bíblia diz que antes dele e depois dele não houve outro com mais conhecimento e com mais sabedoria do que ele? Como explicar um homem como Salomão ter a queda que teve, ter um fim tão terrível quanto esse? Primeira coisa que nós olhamos aqui nesse texto são os seus pecados, a descrição dos seus pecados. Veja que primeiro é descrito que Salomão ele se envolveu em casamentos mistos. Isso a gente vê logo nos versículos 1 e 2. Desculpe. Veja, ele se envolveu em muitos casamentos mistos. O versículo 1 nos fala e faz questão de nos dar esses povos: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. E veja o versículo 2, mulheres que o Senhor Deus tinha dito que o povo de Israel não deveria se envolver. Deus havia sido claro que eles não deviam se envolver nesses casamentos mistos, com povos que não serviam ao Senhor. E o argumento de Deus é de que se eles se envolvessem com essas mulheres, eles serviriam também os deuses delas. Elas perverteriam o seu coração e eles passariam a servir aos deuses delas. E diz então que Salomão se apegou a essas mulheres. Mas o problema de Salomão não é somente o casamento misto, o ter se casado com uma mulher de um povo diferente. Mas não é que ele casou com uma mulher. Ele tinha 1000 mulheres. Ele tinha só 999 mulheres a mais do que ele deveria ter. Veja o versículo 3. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Isso aqui, obviamente, é um número arredondado. O ponto é, Salomão tinha muitas mulheres, para mais de 1000 mulheres. Salomão era aquele homem que ia viajar pelos povos vizinhos, pelos povos estrangeiros, e ia trazendo mulher na mala junto com ele. Sabe quando você vai viajar com a sua esposa e ela quer levar souvenir? E você fala, meu amor, não cabe mais na mala. Já não chega de imã na nossa geladeira. E ela quer continuar levando. Salomão fazia o souvenir com esposas. Ele ia passeando nas terras vizinhas, nos seus povos, e qualquer moça mais apresentável que ele achava, ele já tomava por esposa. E ele também usava isso para fazer seus acordos políticos, acordos nacionais. E esse era mais um pecado que Salomão se envolveu, que é o pecado da poligamia. Veja que Salomão não apenas pecou por se envolver em casamento misto, mas ele pecou também por rejeitar o princípio de Deus da monogamia. Mas ele se envolveu numa poligamia. Muitos pensam, que a poligamia era liberada no Antigo Testamento. Não, irmãos. Desde o Gênesis nós lemos, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mas Deus deixou os pecados da poligamia impunes no Antigo Testamento. Não, nós vemos aqui que Deus pesou a sua mão. Deus pesou a sua mão naqueles que se envolveram em poligamia. Mas não parou por aí. Nós vemos também que, por conta dos seus casamentos mistos, da sua poligamia, Salomão também se deixou levar pela idolatria. Veja nos versículos 3 a 5. Diz que essas mulheres então lhe perverteram o coração, e que sendo já velho, então Salomão seguiu a Astarote, a Milcom, abominação, deusa de outros povos. Lá no versículo 7 e 8 também, diz que Salomão edificou santuários a Quemos, a Moloque. Moloque era aquele deus que vocês sabem, que as pessoas entregavam o primeiro filho para ser queimado no altar de Moloque. Veja, irmãos, abominações, é isso que o texto diz, abominações.
E Salomão edificou altares para esses deuses. Veja o final do versículo 8, diz que assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Esse é o fim da vida de Salomão. Poligamia, casamentos mistos, idolatria. Tudo isso culminou para um afastamento de Salomão de Deus. Veja o versículo 6 aqui do nosso texto. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Irmãos, essa é a sentença, esse é o resumo do fim da vida de Salomão. Salomão fez o que era mal perante o Senhor. Salomão abandonou o caminho do Senhor. Diferente do seu pai, que também teve os seus pecados, mas diante dos seus pecados, Davi perseverou no arrependimento, na fé, na piedade. Salomão não. Salomão, ao invés de dar a meia volta aos seus pecados, Salomão se entregou aos seus pecados. Salomão não perseverou e deixou-se levar por seus pecados. Perceba então esse caminho da queda de Salomão. Primeiro, um casamento misto. Lembra, com a filha de Faraó? Depois disso leva a muitas outras mulheres, o que leva à idolatria, o que leva a um afastamento completo do Senhor e uma vida que não lhe agrada. Meus irmãos, Salomão, ele deixou de ouvir o que ele mesmo escreveu. Salomão deixou de seguir o que ele mesmo prescreveu ao seu povo. Vocês se lembram em Provérbios 14, 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Salomão ensinava isso aos seus filhos, Salomão ensinava isso ao seu povo, mas Salomão não deu ouvidos ao que ele mesmo ensinava. Salomão, não se envolva com essas mulheres. Salomão, não se envolva com aqueles que não temem ao Senhor. Eu sei que parece direito aos seus olhos. Eu sei que diante de você não parece tão grave assim. Mas ao cabo, ao final deles, isso será caminho de morte, Salomão. Mas Salomão não deu ouvidos. E o ponto é, irmãos, se Salomão, sábio como foi, sendo o homem mais sábio, caiu e não perseverou, a grande pergunta é: como que nós podemos nos guardar de não cair também? Nós, ao lado de Salomão, não somos nada em sabedoria. O seu conhecimento, a sua sabedoria, nós não somos nada ao seu lado. E se esse homem caiu, como que nós não cairemos? Como que nós também podemos garantir que não seguiremos esse caminho? Por isso eu quero ver com vocês aqui 4 pontos que nós podemos aprender com esse texto, para que não tenhamos também o nosso fim, como foi o fim da vida de Salomão. O primeiro ponto é: mate o seu pecado antes que ele te mate. Mate o seu pecado antes que ele te mate. O que nós vemos na vida de Salomão é que Salomão não matou o seu pecado, como fez Davi. E veja que o próprio Davi, enquanto não confessou o seu pecado, ele também diz que desfalecia o seu corpo, ele já sentia os efeitos da morte. Mas Salomão não matou o seu pecado, mas deixou esse pecado criar raízes. Há um texto de Números, capítulo 32, versículo 23, em que Deus dá as orientações para o seu povo, e ele diz: porém, se não fizerdes assim, ou seja, se vocês não cumprirem os meus mandamentos, eis que pecaste contra o Senhor. E olha o que ele diz: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado vai achar você. Você pecou e não confessou ao Senhor. Não ache que isso aí será inofensivo, que isso não vai te fazer mal nenhum. O seu pecado vai te encontrar. O teu pecado se voltará contra você. Essa lança que você lançou, ela dará meia volta e te matará e te encontrará. Por isso, o conselho é: vá atrás do seu pecado. Vá atrás dele e mate-o. Essa lança que foi arremessada, vá e busque-a antes que ela se volte contra você, porque ela te matará.
Não deixe que esse pecado crie raízes no seu coração. Não cultive esses pecados, não viva a sua vida indiferente aos pequenos pecados que há no teu coração, mas confesse-os ao Senhor. Os puritanos diziam que esses pequenos pecados, sabe esses pecadinhos, essas coisas inofensivas, como muitos dizem, né? Não são os pecados de morte, o adultério, o homicídio, o roubo. São essas coisas do dia a dia. Essa pequena mentira, essa pequena fraude, essa pequena adulteração de documentos. Essas coisas, como diziam os puritanos, são como cobras filhotinhos que você vai guardando na tua casa. Aquela cobra que acabou de nascer e pequenininha, é até bonitinha. E você deixa ela lá, resolve não matar ela e deixa ela na tua casa. E você vai criando pequenas cobrinhas na sua casa. Mas que de repente, um dia você chega na sua casa e aquelas pequenas cobras se tornaram em grandes assassinas que vão destruir a tua vida. Os puritanos diziam, esses são os pequenos pecados. Esses pequenos pecados que você não mata quando eles ainda são pequenos. Quando eles ainda são inofensivos. E você diz, isso não faz mal a ninguém. Qual é o problema desses meus pecados? Deixa eles aqui. E esses pecados, então, se não mortos, eles se tornarão grandes víboras que nos matarão. E é interessante quando olhamos para o início da vida de Salomão, nós vemos ali em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Olha como é dito lá no começo, quando Salomão é chamado pelo Senhor, diz que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Mas olha a segunda parte. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Vejam, irmãos, quando Salomão foi chamado, escolhido ali para ser rei, diz que ele amava o Senhor. Ele tinha um coração sincero diante do Senhor. Ele buscava obedecer aos preceitos do seu pai, embora ele ainda queimava incenso. Sabe aquele novo convertido? Aquela pessoa que ama o Senhor, que quer obedecer ao Senhor, quer caminhar com Deus, mas há algumas coisas ainda na sua vida que ela não quer destruir dos seus falsos deuses, dos seus antigos deuses, da sua antiga religião. É aquela pessoa que se converte, crê em Cristo, mas ela ainda não quer queimar completamente o que ficou para trás. Ela ainda olha com bons olhos algumas coisas da sua falsa religião, do seu passado. E assim era Salomão. Salomão amava o Senhor, queria seguir os preceitos de Davi, mas ainda de vez em quando dava uma olhada no horóscopo, sabe aquele negócio? Vai que, né? Queria consultar um pouco o que está dizendo aí as outras religiões. Está lá no Rio Jordão, vamos batizar aqui, vai que ajuda. Vai que essa aguinha aqui de Israel, eu sei que é besteira, mas nada custa, né? Comprar um sabonete ungido aqui, um lencinho. Ele ainda queimava os seus incensos, ainda guardava. Mas veja, ele estava no começo da sua caminhada. O que se espera de uma pessoa assim é que, conforme a maturidade venha, conforme ele caminha com o Senhor, ele vai então abandonando os seus pecados. Mas Salomão deixou algumas pequenas cobras se tornarem grandes víboras. E aquele incenso que ele queimava no início da sua vida se tornou em construir altares para Moloque. Vejam, irmãos, como pequenos pecados. Veja, Salomão podia pensar, mas que mal há tem na minha casa, eu fechadinho aqui, ninguém está olhando, não estou escandalizando ninguém. Qual é o problema de eu acender aqui um incenso para uma divindade? Eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas veja, irmão, essa pequena cobra se tornou no final da sua vida em uma postura de alguém que estava construindo altares para Moloque, para abominações, para deuses falsos. Por isso, o chamado para você é que você, diferente de Salomão, não viva a sua vida criando, alimentando, adubando
esses pequenos pecados. Mas confesse-os ao Senhor, entregue-os na cruz de Cristo, vá a Cristo por perdão. Não espere amanhã, não espere o mês que vem para se livrar dos seus pecados. Mas tão logo você teve consciência deles, confesse-os. Não demore. Se você identificou um pecado, uma mentira, não espere à noite. À noite quando eu for orar, eu confesso meus pecados do dia. Não. Confesse-os imediatamente. Há uma história que eu gosto muito de que Spurgeon estava andando pelas ruas de Londres com um amigo seu. Eles estavam conversando e no meio da caminhada Spurgeon parou, fechou os seus olhos, ficou um tempo fechado ali dos olhos. De repente abriu e continuou sua caminhada. Seu amigo achou estranho e fala: "Tá tudo bem com você, Spurgeon? Tá tudo bem?" Ele falou: "Não, tá tudo bem. É que eu tive um mau pensamento, um pensamento pecaminoso e eu resolvi confessá-lo imediatamente ao Senhor para não deixar criar raízes na minha mente." Veja, irmãos, essa deve ser a nossa postura. De alguém que, ao encontrar um pecado, ao encontrar essas ofensas ao Senhor, imediatamente leve a Cristo, por perdão, por arrependimento, para que seja lavado na sua mente o seu coração. Não espere, mas confesse-os ao Senhor. Vejam que então esses pequenos pecados, como nós vimos, se tornaram no final um afastamento de Salomão ao próprio Deus. Irmãos, nunca Salomão resolveu não amar mais a Deus. Não é que Salomão um dia estava lá no seu palácio e pensando, e falou assim: "Olha, acho que eu vou deixar de amar a Deus." Não, era inclusive possível que Salomão pensava, mesmo no fim da sua vida, que ainda amava a Deus. Não, eu amo a Deus. É que eu só quero continuar aqui com... Mas a sentença sobre ele é que ele não amava mais a Deus. Se lá no início da sua vida é dito que Salomão amava a Deus, no capítulo 11 é dito que ele amava as suas mulheres. Ele se sacrificava aos seus falsos deuses. Por isso, irmãos, não se engane. Não se engane. Viver uma vida alimentando o seu pecado, viver uma vida longe do Senhor, vai culminar com um coração que não mais o ama. Não se engane ao ponto de achar que você continua amando a Deus, enquanto você serve a falsos deuses, enquanto você serve a si mesmo, enquanto você se mantém no seu pecado. E é óbvio que nenhum de nós aqui vai edificar altares para Moloque. É óbvio que Astarote não é mais um perigo para nós. Mas há muitos falsos deuses clamando pela nossa adoração. Há muitos falsos deuses clamando pelo nosso serviço. Os deuses do dinheiro, da carreira, os deuses da autoadoração. E isso vai culminar com o quê? Com o afastamento do Senhor. Na sua mente você vai achar: não tem problema eu me sacrificar pela minha carreira, sacrificar pelo meu sonho, sacrificar por mim mesmo. Eu continuo amando ao Senhor. Você está se enganando. Você está se enganando. Jesus Cristo disse que é impossível servir a dois senhores. Não tolere os pequenos pecados, mas busque, então, arrependimento ao Senhor. Como é dito em Tiago 1, 14 e 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Veja que o crescimento dessa pequenininha cobra, né? Era só uma cobiça. Era só uma pequena coisa no coração, mas no final gerou morte. Por isso, Romanos 8, 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que vemos na vida de Salomão é que ele não mortificou o seu corpo. Ele não mortificou o seu pecado e por isso foi morto por isso. Nesse ponto, então, o que nós vemos é que Salomão deixou de temer ao Senhor. Salomão esqueceu o primeiro princípio da sabedoria. E esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, que é: tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Irmãos, nós abrimos a nossa série de provérbios, falando que esse é o princípio da sabedoria. Nós lemos isso logo no início do livro de Provérbios.
no capítulo 1, versículo 7, quando é dito que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que nós vemos, irmãos, é que Salomão se tornou louco. Salomão, ao invés de temer ao Senhor, ele desprezou a sabedoria e o ensino. Se no início da sua vida, como nós dissemos, ele temia ao Senhor, no final da sua vida ele temia quem? Ele temia suas mulheres. Por isso ele sacrificava aos deuses delas. Ele servia aos deuses delas. Ele deixou de temer ao Senhor para temer a elas. Por isso, alguém que busca a sabedoria, se você deseja buscar a sabedoria, se você deseja buscar essa vida com Deus, o primeiro passo que você tem que dar é temer ao Senhor. É querer agradar em primeiro lugar na sua vida ao Senhor. É como foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Tema ao Senhor. Não tema ao seu chefe. Não tema ao seu cônjuge. Não tema a opinião popular. Não tema a cultura desse mundo, mas tema ao Senhor. Porque uma pessoa que vive numa vida de temor ao Senhor não ousará viver uma vida que lhe desagrade. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque todo o resto da sabedoria vai por água abaixo se o temor do Senhor é destruído. E foi justamente isso que aconteceu na vida de Salomão. Salomão tinha um castelo de sabedoria. Mas quando foi tirado o alicerce do temor ao Senhor, tudo desmorona. Os seus conselhos sobre casamento, sobre amizade, sobre dinheiro, sobre fidelidade, sobre orgulho, sobre trabalho, tudo isso se perde quando o temor ao Senhor sai. Meus irmãos, vejam a loucura que está esse mundo. Por que é que há uma loucura, há um desvaneio em termos morais desse mundo? Porque não se tem mais nem resquício de um temor ao Senhor. A política desse mundo, o marxismo cultural, colocou na nossa mente, colocou na mente desse mundo, a ideia de que tudo vem, nós estamos aqui pelo fruto da evolução. É o materialismo. Nada tem sentido, não tem significado. Ou seja, não importa como você vive a sua vida, porque não tem Deus, não tem uma divindade, você não vai prestar conta a ninguém. Nós somos resultado da matéria, você é só poeira cósmica que se juntou aí, desse jeito e formou quem você é, mas você vai morrer e vai virar poeira cósmica de novo. Logo, que diferença faz a forma como você vive? Que diferença faz assassinar um ou não assassinar, ou respeitar? Isso aí é balela. Nós somos matéria, nós somos pó. Pó não tem valor moral, não tem certo e errado. Logo, se não tem certo e errado, o que te limita de viver do jeito que você quiser? É interessante que quem assistiu Hannibal, lá no primeiro dos filmes daquela trilogia, quando ele está conversando com aquela policial ali, com aquela jovem que está liderando o caso, ele começa a jogar essa filosofia contra ela. Mas espera aí, existe algum padrão de moralidade? Existe algum padrão universal, algum Deus? Não existe. Logo, por que eu faço errado? Por que eu sequestrar mulheres e comer a sua carne? Por que isso é errado? Quem disse que é errado? Onde está escrito que é errado? Percebam, irmãos, então, que quando a gente tira o temor do Senhor, quando a gente tira Deus de cena, nada mais subsiste. Tudo se destrói. Nós viramos canibais, querendo só servir a nós mesmos. Por isso Salomão, ao deixar de temer ao Senhor, ele abandonou a Deus. Ele abandonou ao Senhor. Por isso o primeiro conselho de Provérbios é tema ao Senhor. E esse é o conselho para nós, tema ao Senhor. Viva a sua vida diariamente no temor do Senhor, como diziam os reformadores, corandeu. Viva a sua vida direto na face de Deus, debaixo da face de Deus, temendo a Deus, levando a Ele, para que Ele diga a opinião dEle sobre aquilo que você deseja fazer, escolher para a sua vida. Se o caminho é certo e errado, busque ao Senhor, para que o Senhor seja aquele que te mostre
o que é bom, o que é justo, o que é correto. Como eu disse, não a cultura desse mundo, não a política desse mundo, não a empresa onde você trabalha, não seus amigos, mas alguém que teme ao Senhor, quer agradá-lo acima de tudo, quer servi-lo acima de tudo. Como nós vimos aí, né? Aquele que vive pelo Espírito, aquele que vive pelo Espírito, no Espírito, teme ao Senhor. Isso é viver no Espírito. Isso é viver no Espírito. É viver uma vida debaixo do temor do Senhor. Por isso, aproveite. Faça uso dos meios de graça que o Senhor coloca diante do Senhor. Leia a sua Bíblia, faça oração diária, venha à igreja, tome da ceia, usufrua da comunhão dos irmãos. Porque tudo isso, irmãos, são meios de graça, são as muralhas de graça que Deus levanta sobre nossas vidas, para nos guardar, para nos sustentar. Viver no temor do Senhor, viver no corandeu, é viver a nossa vida como nós começamos o culto de hoje. No Salmo 139, versículo 24, é viver todos os dias dizendo: Senhor, vem em mim se há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a primeira oração que nós fazemos todos os dias, antes de sair de casa. Senhor, vem em mim se há algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Não deixe que eu me perca por caminhos maus, mas me guia pelo caminho eterno. Terceiro conselho é: não confie na sua sabedoria. Não confie na sua sabedoria. O que nós vemos aqui no capítulo 11 de 1 Reis é que Salomão confiou na sua própria sabedoria. Ele, ao invés de buscar a sabedoria do Senhor, ele resolveu buscar a sua própria sabedoria. Ele olhou para si mesmo e disse: eu sou sábio demais, eu sou conhecedor demais, eu sou inteligente demais. E por isso ele trocou a sabedoria de Deus pela sua própria sabedoria. Mas ele deveria ter se lembrado do que ele mesmo escreveu em Provérbios capítulo 3, quando ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração, e veja, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Veja que cada um dos nossos pontos estão ligados. Nós matamos o nosso pecado porque tememos ao Senhor. E porque tememos ao Senhor, não confiamos em nossa própria sabedoria, mas confiamos na sabedoria que vem de Deus, colocando diante dEle os nossos caminhos. Veja, reconhece o Senhor em seus caminhos. Ele vai endireitar as suas veredas. Leve a Ele a tua vida constantemente, e Ele vai guardar a sua vida. Mais uma vez, irmão, Salomão caiu, porque ele se apoiou na sua própria sabedoria. Salomão não se apoiou na sabedoria de Deus, mas se apoiou na sua própria sabedoria. Quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para a Escritura, e pelo menos para a igreja brasileira, nós vemos tantos pastores, líderes, que caíram dessa mesma forma. Foram homens de sabedoria, homens que começaram o seu ministério com tanta fidelidade a Deus, conhecedores, cheios de dons, mas em algum momento da sua vida, eles acharam que eram sábios demais, inteligentes demais, conhecedores demais. E aí então se desviaram completamente da palavra de Deus. Vocês devem conhecer aí pastores e homens que passaram por esse trajeto. Começaram bem, começaram fiéis, mas em algum momento do seu ministério, da sua vida, confiaram em si mesmos. Rejeitaram a sabedoria de Deus para seguir o seu próprio entendimento. Por isso diz o Senhor em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Não confie em si mesmo. Você está numa igreja reformada, você olha para trás e vê o tanto que você cresceu em sabedoria, em conhecimento.
Não ache que você é forte demais. Nem por um segundo ache que você é forte demais para não cair. Quem acha que é forte demais, cai. Certa vez, eu aconselhando um casal de noivos que estavam prestes a se casar, eu perguntei para ele: você seria capaz de trair a sua noiva? Ele diz: jamais. Jamais eu faria isso. Para mim é impossível. Perguntei para ela: e você seria capaz de trair o seu noivo? Nunca. Jamais. Isso aí para mim nem passa na minha cabeça. Eu disse para ele: olha, vocês são os principais candidatos a serem adúlteros. Porque a pessoa que olha para si mesma e fala: eu jamais cairia nisso. Eu sou forte. Que isso? Isso para mim nem passa na minha cabeça. É esse que cai. Porque essa pessoa não guarda a si mesmo. Essa pessoa não se preserva. Mas aquela pessoa que olha a si mesmo e diz: eu sou capaz. Eu sou capaz, por isso eu preciso da graça de Deus. Eu preciso viver debaixo da sua face. Eu preciso buscá-lo continuamente. Eu preciso estar na igreja, eu preciso estar com meus irmãos. Eu preciso estar sendo fortalecido pela palavra, porque se depender de mim, eu sou capaz sim de cair. Por isso, não confie em si mesmo. Jamais olhe para cima e fale: não, isso para mim é coisa superada. Não. Nós somos fracos. Não confie no seu dinheiro, na sua força, na sua sabedoria. Porque elas não são capazes de te salvar. E o que nos leva ao quarto ponto. Que é: conhecimento não salva. Conhecer demais não salva ninguém. Olhe para Salomão mais uma vez. Todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, mas não foi isso que o livrou de um fim trágico. Meus irmãos, você pode conhecer teologia, estar numa igreja saudável, ler muitos livros, conhecer a história da igreja. Isso é incapaz de te salvar. Isso é incapaz de te salvar. Chegar no céu, você não vai lá apresentar uma provinha de teologia. Você não vai apresentar lá os livros que você leu, o seminário que você passou, o curso que você assistiu. Não é isso que salva. Somente Cristo salva. Somente o sangue de Jesus Cristo é capaz de nos salvar. Não é o nosso conhecimento. E é óbvio, vocês não precisam ser muito sábios para entender isso, que aqui eu não estou promovendo um discurso contra o conhecimento, contra a sabedoria. É claro que você deve buscar conhecimento, estudar e aprender, e conhecer e se aprofundar. Mas não confie no seu conhecimento, esse é o ponto. Não é o teu conhecimento que te salva. Não é a tua mente que te salva, mas é Cristo que te salva. Ou seja, se todo o teu conhecimento, tudo aquilo que você tem lido e estudado, não tem te levado para uma vida de amor, comunhão e piedade com Cristo, nada disso tem valor. Porque não são poucos os grandes teólogos, grandes em sentido de vasto conhecimento, mas que têm o coração completamente longe do Senhor, que não amam ao Senhor, que não vivem em piedade nele. Lembrem-se das palavras de Jesus Cristo, em capítulo 15, versículo 5 de João, quando ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Não acho que você vai se aproximar de Deus pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio esforço. Se você não estiver ligado a Cristo, que é a videira, você não vai frutificar. A vida verdadeira só pode ser encontrada em Cristo. Por isso vá a Ele. Viva a sua vida em amor a Jesus, em comunhão com Cristo, para que nele você seja frutificado. Por fim, nós vemos que apesar desse trecho tão triste da Escritura, ele acaba de modo feliz, esperançoso e alegre. Porque veja a forma como o texto de 1 Reis encerra, lá no versículo 11 a 13. Vamos ler mais uma vez, 1 Reis, a partir do versículo 11. Diz assim: por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho tirarei. Veja agora o versículo 13. Todavia,
não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Irmão, sabe o que nós vemos aqui ao final desse texto? Que apesar de Salomão se manter infiel, Deus se manteve fiel. Eu vou punir você, Salomão. Eu vou tirar o reino da tua mão. Mas eu prometi que o reino de Davi era reino eterno. Por isso eu não vou tirar totalmente. Mas eu vou manter a minha promessa. Apesar do seu pecado, apesar da sua infidelidade, eu me mantenho fiel à minha palavra. Meus irmãos, nós podemos confiar nisso. Que apesar do nosso pecado, Deus é aquele que se mantém fiel. Como diz em 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, nós mudamos, mas Deus não muda. E o Deus que não muda é o Deus que disse que está sempre disposto a receber o pecador contrito, a receber o pecador, por mais grave que seja o seu pecado. Deus está sempre aberto a perdoar e a dar graça enquanto há vida. Não pense que seu pecado é grave demais, que o sangue de Cristo não possa cobri-lo. Não pense que você já se sujou demais com a lama do pecado, que você já não tem mais, sabe aquele negócio, eu não tenho mais cara de chegar diante de Deus e pedir perdão. Meus irmãos, Deus não muda. Lembre-se disso, Deus é imutável. Deus continua derramando graça e misericórdia. Ele é infinito em misericórdia, em paciência, em longanimidade. Busque-o. Busque enquanto há vida. Busque o Senhor enquanto é possível achar. Como diz Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou como diz o Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para todos os que te invocam. Esse Deus não muda, irmãos. Esse Deus é o mesmo, é o Deus que pode te perdoar, pode te resgatar. Por fim, Miqueias 7, 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Meus irmãos, é olhando para o exemplo de Salomão que eu quero que cada um de vocês viva a sua vida debaixo do amor e da companhia de Cristo Jesus. Não se afaste de Cristo, agarre a Cristo Jesus. Agarre a Cristo Jesus, prenda-o. Prenda-o em amor, em fidelidade, em graça. Vá a Ele buscando perdão. Ele diz, eu não rejeitarei. Eu não rejeitarei aqueles que vêm a mim. É claro que a grande pergunta que fica ao final, e você deve estar guardando essa pergunta na tua mente. Mas e aí? Salomão foi salvo? Nós vamos encontrar Salomão no céu? Irmãos, a Bíblia não dá essa resposta final. E mesmo entre a teologia reformada, você vai encontrar teólogos defendendo cada uma das posições. Eu confesso que acredito que sim, que nós encontraremos Salomão no céu. Eu creio que Salomão ainda encontrou lugar de arrependimento em sua vida. Nós temos alguns indícios disso em outros textos, e uma promessa também de que o próprio Deus não tiraria dele a sua misericórdia. Mas a grande pergunta não é essa, se Salomão foi salvo e se ele estará no céu. A grande pergunta para que você responda hoje é: você está salvo? Você será encontrado no céu em Cristo Jesus? Você está agarrado a Ele? Você entregou a Ele os seus pecados, os seus fardos, confessou a Ele os seus pecados? Meus irmãos, lembrem-se da promessa de Deus. Que aquele que vai a Ele confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Busque a Cristo, busque a sua cruz, busque perdão. E esse Deus vai nos perdoar, vai nos restaurar. Use esse tempo agora para fechar os seus olhos e orar ao Senhor individualmente.
confessando seus pecados e clamando para que a sua mão de misericórdia jamais abandone a sua vida. Senhor, perdoa-nos. Perdoa as nossas iniquidades. Ó Deus, não retire a tua mão de graça sobre nós. Como um pai que se compadece de um filho, nós clamamos que o Senhor segure a nossa mão, como um pai segura a mão de um filho para que não vá longe. Nos segura, ó Deus, na sua mão de graça. Não permita que a gente se perca com os nossos próprios pecados, esses pecados que criamos em nosso coração, esses pecados secretos. Mas, ó Deus, nos ensine a confessá-los e entregá-los diante da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que não sigamos o caminho da apostasia, o caminho do abandono, mas que sejamos perseverados pelo Senhor. Um Deus que é misericordioso e gracioso. Obrigado porque apesar de nós mudarmos, o Senhor é aquele que não muda. Porque apesar da nossa infidelidade, nós podemos sempre confiar que chegando ao Senhor encontraremos um Deus misericordioso e pronto para perdoar. Porque o Senhor não muda. Ó Deus, não deixe que a gente se perca em nossa própria sabedoria. Levanta sobre nós, ao redor de nós, essas muralhas de graça, para que não nos percamos pelo caminho, mas que sejamos guardados pela tua misericórdia até o fim de nossas vidas. Que sejamos aqueles que ao final da vida seja dito sobre nós: eis alguém aqui que combateu o bom combate e que guardou a fé, que acabou a sua carreira com fidelidade, perseverando a fé. Faça isso na minha vida, Deus. Que eu não negligencie a disciplina espiritual, que eu não negligencie os meios de graça, mas que eu aprenda a viver a minha vida constantemente em temor ao Senhor. E sendo amigo do meu Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos encerrar esse culto, relembrando mais uma vez, que não há nada melhor do que viver perto de Cristo. Não há nada melhor do que viver em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo.